Quem vai falar agora, quem vai assumir o nosso palco agora é o Dr. Eliezer Silva. Como eu comentei na abertura, o Dr. Eliezer é diretor de Medicina Diagnóstica e Ambulatorial lá no Hospital Israelita Albert Einstein, e como se não fosse o suficiente, ele também é o responsável pelos projetos de telemedicina da instituição. Então, quem melhor para falar sobre telemedicina do que alguém que trabalha com isso e em um dos hospitais mais referenciados do país, não é mesmo? Doutor Eliezer, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado. Boa noite, Camila. Boa noite, Eumani. Boa noite a todos. É um prazer, queria agradecer o convite para participar desse encontro e é, sem dúvida nenhuma, um tema muito pertinente nos dias de hoje, né? Por tudo que está acontecendo e, como o Eumani antecipou, por tudo que ainda vai acontecer, né? Exatamente. Bom, doutor Eliezer, sinta-se à vontade. No nosso Saúde Conectada Centros Médicos agora é o seu palco. Quando você terminar de falar, eu volto com perguntas do público e eu também, agora daí falando com o público, eu volto com uma novidade exclusiva para esse evento, para quem está nos assistindo. E, enfim, boa palestra. Bom, pessoal, a gente vai fazer uma revisão que se confunde até com a própria história da telemedicina no Einstein. A visão aqui é contar como é que isso foi construído, né, sob que princípios, e também falar um pouco de vários projetos que a gente fez ao longo dos anos, passando necessariamente por uma questão conceitual, né? Eu acho que hoje a gente tem uma clareza maior do que seria telemedicina, né? Muitos confundem telemedicina como uma videoconferência, né, que conectaria profissionais de saúde e pacientes. Mas, na verdade, a telemedicina é muito mais que isso, né? É uma nova forma de entregar cuidado em saúde e ela poderia ser resumida como medicina. Ao longo dos anos, várias incorporações tecnológicas aconteceram e essa é só mais uma, que permite essa entrega de diferentes formas de saúde através da tecnologia. E o princípio básico é nós entendermos que medicina é possível entregar à distância, sem necessariamente diretamente tocar um paciente. Quem acompanha boa parte das jornadas, das discussões em saúde, lembra que o Institute for Healthcare Improvement lançou a tripla meta alguns anos atrás, tornando agora uma quádrupla meta, em que procura relacionar experiência do paciente, saúde da população e a questão de eficiência operacional ou redução de desperdício. Sempre alicerçada na base da qualidade, que é o que, em última análise, a gente quer entregar para os nossos pacientes. A telemedicina, ela propicia mais acesso, mais do que nunca nós estamos vendo isso. Ela permite que eu possa fazer uma gestão de saúde populacional, nos remetendo ao conceito de equidade, eu distribuo isso de uma forma mais equânime. Eu consigo, no horizonte de um sistema de saúde que tem uma complexa apropriação de custo, determinar quão eficiente é esse sistema através de entregar diferentes serviços a diferentes populações, reduzindo muito do desperdício que hoje a gente encontra na cadeia de serviços em saúde. E é importante nós entendermos esse contexto de telemedicina dentro de uma jornada. Porque se telemedicina não é simplesmente nós aproximarmos paciente e profissional de saúde através de uma videoconferência, ela tem uma curva de aprendizado. É impossível hoje nós oferecermos esse tipo de serviço imaginando que a incorporação tecnológica substituirá uma série de aprendizados que vem com o tempo. No ano de 2012, como vocês enxergam ali, eu era o gestor da unidade de pacientes graves do Hospital Albert Einstein e nós criamos um processo de urgência e emergência através de um projeto junto ao Ministério da Saúde, ofertando a possibilidade de, dentro de unidades de pronto atendimento de terapia intensiva, através de telemedicina, chegarmos em diferentes serviços públicos, cobrindo praticamente boa parte do território nacional. Essa ideia foi crescendo, isto é, como é que eu
provisiono e ofereço serviços de saúde à distância, dentro de um contexto de urgência e emergência, foi quando nós fomos convidados a avaliar o case da Petrobras para que nós dessemos suporte aos embarcados em plataformas offshore. E foi aí uma das primeiras vezes que a gente tratou diretamente um paciente à distância, com problemas que iam desde problemas oculares simples até infarto agudo do miocárdio. Nessa mesma época, a gente desenvolveu a teleneurologia para que nós dessemos suporte a médicos que ficam em unidades de pronto atendimento sem neurologistas, capazes de, por exemplo, trombolizar um paciente com um acidente vascular isquêmico, que é tempo dependente, mas precisa da expertise de neurologista e radiologista, aportando conhecimento na tomada de decisão em tempo real com médicos clínicos que ficavam em unidades de pronto atendimento. Avançamos isso para tele-UTI, fazendo visitas diárias em várias unidades de terapia intensiva no Brasil e criando em paralelo outros tipos de serviços. Veio em 2016, há 5 anos atrás, o PA virtual, que hoje é o principal serviço da telemedicina Einstein, já com 2 milhões de clientes e mais de 3 mil atendimentos por dia. Como o Einstein tem várias unidades com pronto atendimento espalhados na região metropolitana de São Paulo, nós começamos também a conversar com o socorrista e com o médico da ambulância, preparando a chegada tanto do pré-hospitalar quanto da remoção de outras unidades através de telemedicina. Em 2017 apareceu a teledermatologia, o código amarelo em diferentes unidades do Einstein, para que, antes do profissional chegar numa situação de urgência acontecendo em qualquer unidade do Einstein, chegava a telemedicina, e esse ano, em função de tudo que está acontecendo, além do suporte pelo PA e pela UTI, nós criamos o serviço de telepsicologia e deshospitalização. Essa linha do tempo é simplesmente para mostrar que existe um aprendizado. Qual é a escolha do profissional, como é que se faz a propedêutica à distância, qual é a melhor forma de interação, o que eu preciso ter como base para atender esses pacientes em diferentes contextos. Foi aí que criamos uma plataforma de telemedicina, permitindo agendamento, a colocação do consentimento informado para o cliente, qual é a plataforma de videoconferência, como é que eu registro esse encounter em prontuário eletrônico, como é que eu faço a plataforma de emissão de documentos, a plataforma de pagamentos, a certificação digital e assim por diante. É como eu combinasse de uma forma clara a tecnologia com o serviço médico. É isso que a gente quer, né? Essa proximidade do médico ou de outro profissional de saúde que permita cada vez mais eu ter dados confiáveis do paciente, história clínica, o exame físico que é possível, registrar numa plataforma que tenha certificação digital, que eu possa emitir uma receita para tratar uma amidalite simples como essa e evitar que pacientes se desloquem com condições tão simples como esse exemplo para unidades de pronto atendimento lotadas de outros pacientes. Aqui apenas um exemplo. O ano passado, então, o mundo foi surpreendido com a Covid-19, e isso aconteceu em diferentes regiões do planeta, e aqui, quando nós imaginávamos que essa aqui seria, lá em maio, junho do ano passado, o maior pico da pandemia, nós fomos surpreendidos no começo do ano com esse crescimento exponencial da doença, tanto em número de casos quanto em número de óbitos. E o que nos causou estranheza, né, é que precisou de uma lei, a 13.989, para dizer que é possível que a telemedicina acrescente dentro do sistema de saúde. Lei essa que autorizava a telemedicina enquanto durar a crise ocasionada pelo SARS-CoV-2. É impressionante como uma situação de crise sanitária faz com que haja uma autorização, entre aspas, temporária, sobre o uso da telemedicina, sendo que vários serviços já utilizavam telemedicina com comprovação, inclusive científica, eu vou mostrar um estudo no final, da importância da telemedicina para a saúde de qualquer população. Como nós já tínhamos todas as plataformas criadas, foi fácil criar a tele-UPA, o tele-pronto-socorro virtual, para casos de Covid, auxiliando o sistema de saúde da Secretaria do Estado de São Paulo,
Foi relativamente simples criar o telemonitoramento Covid-19 positivo para tratamento domiciliar, inicialmente para a região norte, começando pelo estado do Pará, evitando que as pessoas se deslocassem de forma desnecessária, ou mesmo acompanhando esses pacientes ao longo do curso das suas doenças. Nós colocamos telemedicina dentro dos hospitais de campanha. Lembrem que, em abril do ano passado, o Hospital Albert Einstein, junto com a prefeitura, criou um hospital de campanha dentro do estádio do Pacaembu, com mais de 100 leitos, de diferentes gravidades, a maioria de baixa complexidade, mas pacientes desenvolviam uma forma mais grave e, antes da remoção, especialistas da unidade de terapia intensiva auxiliavam os médicos do hospital de campanha a tomar a melhor conduta, o momento da intubação, o momento da transferência, o momento do acréscimo de medicações para uma determinada condição clínica. Disponibilizamos essa plataforma para os médicos de família, mais de 20 mil médicos de família, dentro de uma plataforma de telemedicina que foi acoplada ao Sistema Único de Saúde, criando verdadeiros postos de saúde para consultas virtuais. Então, dentro dessa gama de possibilidades, eu destaco aqui, que é o tema que me foi solicitado, se nós olhássemos dentro de um espectro de doença grave, existiria espaço para a telemedicina? Isso tem comprovação? Como é que eu comprovo a utilidade, a eficiência da telemedicina e o impacto em desfechos? Como eu comentei anteriormente, né, a telemedicina no Einstein nasce no ambiente de terapia intensiva, né? E nós criamos, aqui está a doutora Lúbia fazendo a sua visita horizontal, e tem hoje vários leitos de terapia intensiva que realizam seus rounds diários, a visita a cada um dos pacientes, através do suporte de um médico intensivista, fazendo um checklist doente a doente, permitindo que eu enxergue esses pacientes, veja os seus exames, olhe o contexto, né, de um leito de terapia intensiva e passe por todas essas questões que estão colocadas aí. Eu registro essas recomendações e eu avalio o quanto dessas recomendações foram absorvidas pela equipe local e o quanto isso impacta na vida dos pacientes. Eu consigo mensurar o volume de atendimentos, né, em unidades de pronto atendimento ou de pacientes que recorrem a essa estrutura de pronto-socorro virtual. Vocês olham o crescimento exponencial desse nível de atendimento, né? É isso que a gente chama de teleconsulta síncrona, isto é, em tempo real, seja num ambiente de terapia intensiva, seja direto com o paciente, eu consigo oferecer o que há de melhor em medicina à distância, dentro de um contexto de terapia intensiva ou direto ao cliente. E é por isso que a gente observa um número crescente de visitas a esses pacientes através do que a gente chama da plataforma Einstein Conecta, onde o cliente diretamente acessa um emergencista do Hospital Albert Einstein. E aqui é o que aconteceu a partir de março, né, do ano passado, quando mais e mais pessoas se credenciaram através das suas empresas ou de suas operadoras a essa plataforma, que hoje, como eu comentei com vocês, aqui tem 1,7 milhão de pessoas e mais outras pessoas vinculadas a outros serviços da telemedicina do Einstein. E uma pergunta que a gente sempre repete, né? As pessoas se sentem satisfeitas com esse tipo de atendimento? Qual seria o NPS, o Net Promoter Score, de um serviço à distância? Onde muitas pessoas alegam que o serviço médico não poderia ser feito à distância porque faltaria o toque, a proximidade, o acolhimento. Não é o que a gente tem observado, né? As pessoas se sentem extremamente satisfeitas em função do serviço prestado e da conveniência que é a telemedicina. Esse NPS que vocês enxergam aqui, ele é do serviço de pronto-socorro, né, ou de PA virtual. E é fundamental porque isso dá, de um lado, acesso, conveniência, rapidez, médicos excelentes e assim por diante, né, dentro ainda mais desse contexto que a gente está vivendo. E ali aparece também praticidade, o médico é atencioso. E o que a gente tem visto é que ser atencioso, ser próximo,
não depende de tecnologia ou da presença física. Depende muito mais da atitude do profissional, seja na forma presencial, seja na forma virtual. É isso que nós temos aprendido cada vez mais. Nós recebemos as mesmas queixas do mundo físico no mundo virtual. Porque o que o ser humano busca é contato, é conexão, é comunicação, independente de como ela é feita. Então, o ser humano que está do outro lado, ele interage com o médico que está à distância praticamente da mesma forma que no ambiente físico. Se o médico é atencioso, ele reconhece isso. Se ele resolve o seu problema, ele reconhece isso. E da mesma forma, se ele espera um contato no mundo virtual que não acontece, porque a conexão é ruim, porque demora, porque o médico não deu atenção, aparecem as mesmas críticas. Dentro desse contexto, se é possível numa UTI, se é possível num pronto-socorro virtual, nós levamos a telemedicina para dentro das clínicas Einstein, onde são oferecidos serviços de walk-in clinic e de atenção primária. E a mesma coisa se repete. Os pacientes aderem rapidamente, procuram seus médicos de família e querem as mesmas orientações nesse mundo digital quanto no mundo físico. Eu consigo fazer acompanhamento, aconselhamento, eu consigo fazer telereabilitação, atividades físicas, nutrição, acompanhamento da enfermagem, assim por diante, dentro das nossas clínicas de atenção primária, seja no ambiente físico, seja no ambiente virtual. E aí, olhando para esses serviços mais específicos, mais de urgência, aqui nós estamos vendo um atendimento offshore, dentro da plataforma na Bacia de Santos, do atendimento que nós prestamos a várias plataformas da Petrobras. Uma queixa bastante simples, né, uma infecção de vias aéreas, amidalite, rinite e assim por diante. Nós temos aqui um profissional que é um técnico de enfermagem fazendo o atendimento. Reparem vocês que esses pacientes que tinham problemas bastante simples dentro de uma plataforma, na dúvida, esse técnico de enfermagem removia o paciente da plataforma para a base terrestre. Uma transferência simples dessa, ida e volta, com um transporte aéreo por helicóptero, custa na ordem de 30 a 40 mil reais. E muitas vezes o diagnóstico era um diagnóstico simples, e agora essas remoções se tornaram muito mais raras. Ao mesmo tempo que, há mais ou menos um ano atrás, um desses colaboradores da plataforma teve o diagnóstico à distância de um infarto agudo do miocárdio, foi rapidamente removido a uma base que tivesse a possibilidade de abrir essa coronária, e o paciente teve o seu tratamento agilizado através do diagnóstico precoce por telemedicina. Comentava antes sobre a teleneurologia, né? Isto é, eu tenho o quadro clínico, eu olho a imagem da tomografia e eu auxilio em tempo real o médico que está à distância realizar a trombólise. Para quem não é familiar a esses termos, basicamente a pessoa tem um derrame por falta de oxigenação de parte do cérebro e eu tenho uma janela de 3 horas para infundir um medicamento que tem que ser muito preciso, porque se não for, ou ele vai ser um desperdício, ou ele pode causar sangramentos graves e até mesmo óbito. É por isso que o médico clínico não tem autorização de fazer esse procedimento sem um radiologista e sem um neurologista para tomar essa atitude que salva vidas e diminui muitas sequelas no caso de derrames. E é isso que a teleneurologia propicia. E agora, para a gente trazer isso para o impacto que isso pode ter na saúde, esse é um estudo chamado Telescope Trial, ou estudo de tele-UTI, em que a gente vai avaliar de uma forma por clusters, isto é, por grupos de UTI, o impacto que a tele-UTI poderia ter em pacientes graves. Qual foi a ideia? A ideia, basicamente, era estratificar UTIs que tivesse o acompanhamento daquilo que eu chamei de visita horizontal. Está aqui a mesma foto, né, da doutora Lube acompanhando e fazendo, que é chamado de rounds diários, daily rounds, ou as visitas horizontais, em que médicos extremamente experientes auxiliam médicos de terapias intensivas no Brasil, e eu vou comparar essas UTIs que sofrem esse tipo de intervenção
através de uma coordenação remota de terapia intensiva, com UTIs que não têm esse tipo de apoio. Esse estudo está se tornando o maior estudo na área de terapia intensiva, com apoio de telemedicina do mundo. Basicamente porque nós já realizamos, até o final, até o ano de 2020, praticamente 30 mil visitas horizontais, nesse contingente de UTIs espalhadas no mundo inteiro. E, basicamente, nós olhamos na literatura a grande lacuna do ponto de vista de impacto da telemedicina em pacientes graves. E nós não tínhamos e não temos nenhum estudo conclusivo sobre qual é o impacto dessa tecnologia nesse ambiente de terapia intensiva, seja para reduzir o tempo de permanência, seja para reduzir mortalidade hospitalar. E foi isso que motivou a essa equipe a desenhar esse estudo clínico para saber se em 30 unidades de terapia intensiva, em todas as regiões brasileiras, esperando aí incluir 20 mil pacientes nesse estudo, e isso vai acabar agora em junho de 2021. Existe um comitê externo internacional avaliando e acompanhando esse estudo para saber se nós teremos ou não, após esse período de intervenção, naquelas UTIs que tiveram o acompanhamento da telemedicina comparado com aquelas que não tiveram, se há uma diferença em tempo de permanência em terapia intensiva, isto é, se eu consigo dar qualidade ao atendimento e agilidade, os pacientes saem mais rápido de terapia intensiva, e olhando em paralelo se há impacto sobre a mortalidade em terapia intensiva. Existe um protocolo de apoio à decisão, baseado em checklist. Eu reúno especialistas do Einstein, farmacêutico clínico, o médico da terapia intensiva, o fisioterapeuta, o enfermeiro e o nutricionista, atuando em conjunto com a equipe de terapia intensiva dessas unidades, que foram randomizadas para ter esse tipo de intervenção. E é basicamente isso que acontece. Eu tenho a médica utilizando, por exemplo, aqui um protocolo de sangramento crítico, vendo diferentes exames laboratoriais e condições clínicas, e junto com o colega à distância, tomando a melhor decisão até para pacientes gravemente enfermos. Acompanhando o tempo de permanência, acompanhando a mortalidade, acompanhando a utilização de recursos, acompanhando indicadores de qualidade, chegando aí, então, a acompanhar, até dezembro de 2020 já tinha 5 mil pacientes incluídos, e a gente espera mais 18 mil incluídos ao longo desses meses de 2021. Foi perguntado ao Iomani, né, em 2030, como estaremos, né? Basicamente, o que vai acontecer, o Iomani já antecipou boa parte, né? É óbvio que as nossas casas, né, vão ser fundamentais, não só para a nossa saúde, como é que a gente interage com o meio ambiente, como é que é a nossa saúde mental, como é que são nossos hábitos de atividade física, nutrição e assim por diante. Além de nós trazermos a medicina para um ato muito mais de promoção à saúde, nos orientando como viver melhor, é óbvio que a gente vai andar por diferentes ambientes, como shopping centers, aeroportos, etc., e dar e encontrar ambientes como esse, né? A gente está montando áreas de telemedicina para ser degustada e facilitar a interação do usuário, com a possibilidade de vários gadgets proporcionando um exame físico mais acurado, para que você transite dentro desse universo e sinta melhor as possibilidades que a telemedicina tem na sua saúde física e na sua saúde mental. Que você compartilhe seus dados, que você compartilhe seus exames, que você receba orientações, que você antecipe eventos no ambiente da sua casa ou mesmo em ambientes que você frequenta em função das suas atividades laborativas. Frequentam shoppings e atividades mais pessoais, aeroportos, e outras unidades que você possa, em qualquer momento, interagir com aquilo que a gente imagina ser a medicina do futuro. É essa conexão o tempo inteiro, né, sem trazer sobrecarga às nossas atividades mentais, que é o que vai fazer a diferença, né? É você entender o que realmente impacta na sua vida. E antecipando, porque
foi falado em medicina personalizada. Nós somos indivíduos, desde o nosso background genético até a forma como a gente se comporta no dia a dia, como é que a gente interage com a nossa família e com as pessoas que trabalham junto com a gente. Todos esses aspectos vai ser possível monitorar. Imagine os senhores que eu possa receber todo o seu estudo genético, as suas predisposições para a saúde e para a doença, e poder, desde já, utilizando esse background genético e seus hábitos de vida, dizer como é que vai ser melhor você se comportar em termos de hábitos que possam influenciar a sua genética. Tanto para o bem, quanto evitar que alguns genes que codificam algumas doenças possam se expressar. Isso não é futuro, isso é presente. Isso é possível fazer aqui e agora. O grande desafio, ou o grande limite, é que você não pode usar telemedicina para qualquer coisa. Existe uma limitação. E se naquele momento do ato médico o profissional sentir falta de um exame físico ou de um exame laboratorial, talvez seja o momento de parar, ou mesmo em situações de morte, e você referir esse paciente rapidamente para um serviço de saúde especializado que possa tratar daquela condição. O que o Einstein imagina nesse Digital First é que todas essas áreas começam a convergir. A gente vê hoje o monitoramento de doenças crônicas, o acompanhamento antes mesmo da internação ou pós da internação, interagir as plataformas com o corpo clínico que já atende no Einstein, permitindo maior acesso. E hoje nós temos linhas de serviço muito bem estabelecidas, onde a gente consegue já encontrar aquilo que se chama de phygital, o ambiente físico e o ambiente digital interconectado, fazendo com que essa jornada do paciente seja muito mais fluida e quase que ele não perceba exatamente em que mundo ele está, mas que ele seja acolhido tanto no ambiente digital quanto no ambiente físico. Muito obrigado. Muito bacana, muito obrigada pela sua presença aqui, doutor Eliezer. A gente recebeu uma pergunta do público, que eu vou compartilhar aqui na tela para todo mundo acompanhar também. Como motivar os pacientes a fazerem teleconsulta? A gente viu ali na sua apresentação que a adesão foi bem alta e que depois que as pessoas começaram a usar, elas continuaram usando cada vez mais, né? E como que foi feita essa aculturação para eles conseguirem começar a dar o primeiro passo, a aceitar a teleconsulta, a telemedicina como um todo, né? Muito bacana isso. Eu acho que, como em qualquer setor, né, o que aconteceu mais recentemente fez com que as pessoas entendessem as suas próprias necessidades e as suas próprias prioridades, né? Lá atrás, em 2019, nós tínhamos cerca de 200 mil pessoas no nosso serviço de telemedicina, né? Isso cresceu 10 vezes. E nós começamos a conectar essas pessoas através de planos ligados a empresas. O que eu quero dizer com isso, né? Uma determinada empresa ou seus gestores reconheceram na telemedicina uma forma de levar saúde para os seus colaboradores e escolheram o Einstein como prestador. Esse foi um canal extremamente importante, porque nós interagimos com a alta direção dessas empresas e com os colaboradores. E nós usávamos estratégias educativas, mostrando as vantagens da telemedicina e as suas limitações. E esses profissionais que trabalhavam nessas empresas começaram a experimentar a telemedicina. E viram o que era possível através da telemedicina na resolução dos seus problemas ou nas suas respectivas orientações. Foi quando veio a pandemia. Algumas empresas já estavam utilizando esse serviço, já tinha uma operadora que utilizava, uma operadora de plano de saúde que já utilizava a telemedicina do Einstein, e de repente o telefone não parou de tocar, vamos dizer assim, né? Nós éramos requisitados por empresas e por operadoras. E tivemos que ampliar essa plataforma e o contingente de profissionais para atender não mais 200 mil pessoas, que utilizavam cerca de 0,5% por mês nessa base, para uma população de 2 milhões que passou a utilizar 2%. Então, as pessoas perceberam que era possível, sim, resolver seus problemas, receber uma orientação correta, e mais do que isso, entender que o sistema de saúde ele deve ter portas de entrada, né?
que coloque esse paciente, ou que navegue, entre aspas, esse paciente dentro do sistema. O sonho das pessoas, quando elas olham para uma estrutura de saúde, e aqui eu não me refiro a um hospital, isto é, eu olho para o sistema de saúde, é mais ou menos assim: eu estou com um problema, a quem eu recorro? Então, hoje, nessa plataforma, as pessoas conectam e percebem que elas não precisavam de um médico, elas precisavam de uma orientação de enfermagem ou de um educador físico, ou elas precisavam dizer: olha, com o que você está sentindo, você deve procurar esse especialista, ou essa estrutura de saúde. O exemplo que a gente viu foi na teledermatologia, né? Em que o médico de família acionava a equipe de dermatologia do Einstein, mandava uma foto para um aplicativo, nós classificávamos como uma lesão benigna que não precisava fazer nada, era só acompanhar, ou quem precisava de biópsia. Eram 60 mil pessoas que estavam na fila do Sistema Único de Saúde à espera de um dermatologista, que em semanas tiveram acesso a esse laudo e conseguiram resolver os seus problemas dentro de unidade básica de saúde. O que isso quer dizer? Que a navegação e a jornada se tornou extremamente importante, utilizando telemedicina, para uma pessoa que tinha uma simples lesão de pele e que ela esperava um ano para ser atendida por um dermatologista, ou a condição já tinha agravado, ou ela não precisava mais do dermatologista, mas a consulta continuava marcada no sistema. Entendi. Então é aquilo que eu falei um pouco de equidade, de acesso, de redução de desperdício e de qualidade assistencial. Você consegue prover por telemedicina. Na hora que o usuário percebe isso, ele não larga mais a telemedicina. Nossa, muito interessante. A gente teve mais uma pergunta que eu vou fazer porque ela é realmente muito interessante, do Tiago Rosa. Ele comenta que em meio à pandemia a gente sabe que o desgaste físico, além do desgaste físico, tem também muito desgaste mental, né? E aí ele pergunta se o uso da telemedicina para os profissionais que estão na linha de frente já é uma realidade. Eles estão utilizando isso como parte da rotina deles? Como que está sendo feito? O profissional sendo atendido pela telemedicina ou o profissional usando a telemedicina para atender outra pessoa? Eu não sei, mas eu acho que ele quis perguntar dar os dois exemplos, né? Isso, tá bom, obrigada. Durante a pandemia, nós criamos um serviço chamado OVID, fazendo um trocadilho com Covid. E é uma área do Einstein de promoção à saúde que cuida de saúde mental dos colaboradores. Então, a linha de frente, né, que vinha sendo sobrecarregada e agora muito mais, começa a apresentar ao longo da pandemia uma série de desgastes do ponto de vista até chegando a burnout e afastamento. E por que OVID? Porque basicamente essas pessoas queriam ser ouvidas. Elas queriam contar seus dramas pessoais, os seus medos e basicamente as suas vulnerabilidades. Isto é, eu não sei o que fazer nessa condição. Ó, nós temos mais uma assistente aqui atrás de mim. E quando nós criamos esse OVID, nós começamos levando as pessoas presencialmente para rodas de conversa. No entanto, isso foi tão bem aceito que era impossível nós fazermos rodas de conversas em todas as unidades do Einstein. Hoje o Einstein tem 15 mil funcionários. E aí nós utilizamos a plataforma para que as pessoas fossem ouvidas. E boa parte dos problemas que ocasionava tanta angústia e tanto desespero era em função de orientações simples. Por exemplo, o que eu faço... Vocês acabaram de ver um dos meus filhos, né? O que eu faço quando eu chego em casa? Eu tenho que tirar o sapato, eu tenho que tomar banho, eu tenho que trocar de roupa, a máscara, etc, etc. Porque o medo dessas pessoas era levar o vírus do ambiente hospitalar para dentro das suas casas. E isso foi se multiplicando, a gente foi entendendo quais eram as causas da angústia e tratando essas pessoas através de uma plataforma de telemedicina. Da mesma forma que a gente utilizava os médicos do pronto atendimento e os médicos da UTI para dar suporte à nossa rede pública, atendendo pacientes com Covid, utilizando a telemedicina. E isso dá uma sensação muito clara de propósito. De um lado, eu sou assistido pela minha instituição através do programa OVID, da telemedicina e dos profissionais que cuidam da minha saúde mental e da minha família. E do outro lado, eu amplifico o meu poder o meu alcance a mais pessoas que precisam do meu conhecimento através da telemedicina. Então, o que a gente mais ouviu ao longo desse período todo, além do cansaço, do desgaste,
eu não estou sozinho. Eu consigo ser acolhido pela minha instituição e eu consigo levar esse conhecimento a mais pessoas. Importante demais, né? O Thiago comentou aqui que era isso mesmo, que era o profissional sendo atendido pela telemedicina. A gente acompanhava essas pessoas que se tornavam positivas, né, que contraíam a infecção, nas suas casas, né? Então eles tinham um hotline que eles podiam acionar o médico se estivesse sentindo mal, porque todo paciente, todo colaborador do Einstein que desenvolveu a forma grave, ele foi internado no próprio hospital, né? O que dava muita segurança à linha de frente também. Entendi, muito bom. Muito bom, muito obrigada, doutor Eliezer. Eu vou seguir adiante, porque a gente tem até a questão do tempo, né? Mas foi muito interessante a sua contribuição, como ela sempre é. Obrigado. E eu agradeço muito mesmo pela sua disponibilidade, pelo compartilhamento de conhecimento aqui com a gente. Um prazer. Boa noite a todos.